Eu acho estranho, porque o pessoal fala que eventualmente eu teria que me. E eu concordo, né, para eventualmente provar que de alguma forma eu amo uma pessoa ou várias, né, eu teria que fazer o que eventualmente é necessário por elas. Né? E eventualmente se eu não faço, significa que eu não amo, ou não suficientemente. Ok. Só que no caso de 2014, aí que tá, e esse foi um erro porque eles tentaram fazer o impedimento de fundo de vida errado, porque justamente eu já havia constatado isso antes. Então, mas então não amo suficientemente, então eu vou fazer coisas eventualmente individuais. Claro, mas mesmo as coisas individuais eu não posso fazer exatamente no primeiro momento, porque pode haver outros motivos individuais. Mas eu já expliquei, cansei de explicar isso. Já foi explicar na igreja. Mas você vai fazer então agora. Vamos supor que seja, no caso, qualquer atividade secular, uma atividade jurídica, aí da minha formação, porque eventualmente eu não amo tanto os outros e amaria a mim, e portanto eu teria que fazer isso. Claro, se eventualmente eu não tiver nenhum outro empecilho, sim. Se eu constato automaticamente que eu, vamos dizer, não amo tanto as outras pessoas e eventualmente vou buscar de alguma forma a minha vida individual, não quer dizer automaticamente que não haverá dificuldades no meio do processo. Não, mas você quer buscar de alguma forma a sua vida individual? Sim, não quer dizer que eu vou fazer isso automaticamente. Por outros meios que eventualmente surjam. E vou desenvolver, por exemplo, o tema para superar a TED profissional, justamente para superar essa dificuldade, para depois fazer outras coisas individuais também, mas essa sempre foi a ideia. Só que houve empecilhos no meio do caminho, também que atrapalhavam o desenvolvimento da individualidade. No caso, questões argumentativas. E desnecessárias, que não eram exatamente inteligentes, não cabiam e nem se aplicavam ao meu caso. Sendo falso testemunho, então não tem muito isso, né? A nível de constatação do que eu preferia, eu já tinha feito. Não pela atividade em si, né? Mas talvez vamos dizer pelas motivações individuais, sim. Agora não quer dizer que a atividade seja interessante necessariamente, principalmente no primeiro momento. Mas isso é desenvolvível. Então uma coisa é você constatar, de repente você não ama tantas pessoas, você quer eventualmente algo individual. A segunda coisa, não, mas peraí. Não quer dizer que eu queira sair da atividade que eu estou, que seja mais amorosa em relação ao próximo, no primeiro momento. Porque não interessa. Porque não interessa sair naquele momento. Por outros desenvolvimentos e outras valências que eu deveria, vamos dizer, desenvolver, para eventualmente atingir um status quo, no qual eu teria uma condição mais adequada de aí desenvolver, vamos dizer, entre aspas, a minha individualidade para fazer aquilo que eu desejo. Mas isso seria feito, estava tudo certo para fazer em 2015, no meu caso, foi atrapalhar. Mas eu já, no meu caso específico, eu já tinha chegado à conclusão. Eu não vou fazer no primeiro momento. Então não adianta simplesmente chegar, não, mas então se você chegou a essa conclusão, você tem que sair, no caso, automaticamente da igreja. Não. Porque há outras valências a serem desenvolvidas. Né? Mesmo que seja com objetivo individualista. E que isso depois, de alguma forma, inclusive, possa ser aproveitado pelo próximo de alguma forma. Não, para mim, mas isso já era batido. A constatação eu fiz, o modus operandi de execução ainda depende de alguns ajustes. E não passava muito pela questão do amor ao próximo, mais ou menos. Que foi inclusive um erro da igreja, porque eles achavam que eu tinha dificuldade de sair do voluntariado porque eu teria pena no sentido. Não que eu não teria, de certa forma, mas isso não era exatamente uma dificuldade. Porque eles pensavam que ele não consegue sair do voluntariado porque ele tem medo de sair do voluntariado porque ele acha que é pecado. Não! Eu não achava. Eu achava que eu precisava ficar no voluntariado enquanto eu não tivesse coragem de fazer atividade secular, porque a atividade secular seria chata. O objetivo individualizante, já falei até no vídeo do Pedrinho, o objetivo individualizante pode existir. Não quer dizer que não haja dificuldades no meio do processo, porque inclusive o tédio é uma dificuldade no meio do processo. Então, entre outras. Não, mas então você tem medo porque você acha que é pecado sair do voluntariado. Não! Eu tenho medo que se eu sair do voluntariado e for para uma atividade secular, eu vou sofrer muito porque a atividade é chata. Era essa a grande questão. Né? E eles estão retornando à questão da individualidade. Não, essa questão já havia sido compassada. Só que eu não tenho coragem de fazer no primeiro momento. Não porque eu tenho medo de sair do voluntariado. Eu tenho medo de sofrer na atividade secular porque é chata, porque o voluntariado é um pouco mais legal. Mas pela tua imagem. Eu posso ficar lá o voluntariado enquanto eu não superar o tédio profissional da outra atividade que é menos agradável.
eu posso ficar lá indefinidamente, já que o objetivo é justamente esse. Então, talvez não tão indefinidamente, mas no meu caso, inclusive, tinha propósito. Falei, não, é que eu não consigo fazer agora. Ah, mas você, na verdade, não está se importando com os outros. É que eu não tenho coragem agora, porque acho que vai ser muito chato lá. Ué, mas o que a atividade voluntária é um pouco mais divertida? É um pouco mais agradável, pelo menos por enquanto. Né? Não estou preparado para sentir tédio na outra atividade. Ah, não, mas então você não está fazendo com o objetivo de amor ao próximo. Não, estou fazendo para adquirir coragem para ir para outra. Mas isso sempre foi admitido. Isso sempre foi aberto. E se o amor ao próximo, ou até ao não próximo, de alguma forma foi relativizado, por mim não tinha problema nenhum. Se isso é pecado, eu não fui hipócrita, não escondi isso. Falei isso na igreja. Falei isso na minha célula, onde as pessoas eram mais maduras. Eu falei antes mesmo de iniciar o próprio propósito propriamente dito. Na outra célula, na outra igreja, eu falei depois. Eu falei isso depois. Mas eles não deveriam ter atacado. Não deveriam ter atacado antes. Também não precisava saber. Na verdade, se havia uma mancomunação. Se eu falei numa célula, a outra já eventualmente já saberia. Então não faria diferença. Então eu avisei antes. Se houve comunicação, eu avisei antes. Então, para mim, cara, pode-se fazer voluntariado com objetivos individuais para depois sair. Não há problema, porque as pessoas, às vezes, por algum motivo, podem ter medo. Poderia ser, inclusive, auto-perdão. A pessoa não aceita lá, que errou, vamos supor, alguma coisa na atividade secular e tem medo de voltar. Não era o meu caso. Não era o meu caso. Religiosidade não era, porque eu não tinha medo de sair da atividade voluntária porque seria pecado. Não era questão. Então não tinha nada a ver. Eles interferiram erradamente porque não podia. E aí impediram o fundo de vida, eu vou ter que liberar de novo. Também por motivos individuais. Ou seja, eles dizem por motivos individuais de repente agora, quando na verdade já era o que eu iria fazer. Por motivos individuais já era antes. Não quer dizer que só pelos motivos individuais eu vou conseguir sair do voluntariado no primeiro momento. Não porque seja pecado sair do voluntariado. Eu não vou conseguir sair porque eu tenho medo de alguma outra coisa. Pode estar vinculado a pecado passado ou não. Pode estar vinculado a sentimento futuro de chateação da atividade. Eles nunca acreditaram nisso, não entendi por quê, burramente. Eles não acreditaram burramente. Então, fica o complemento aí, Flávio.